A gente vai trabalhar língua portuguesa e linguagens aqui. Basicamente, essa separação em conceitos, língua portuguesa e linguagens, ela diz respeito aos dois tipos de provas que nós temos. Todo mundo aqui comigo, eu preciso que vocês entendam isso. Quando eu falo em tipo de prova, eu quero falar basicamente no seguinte: existe um tipo de prova que é a prova do Enem e um tipo de prova que eu normalmente vou usar como exemplo aqui, URGS. Mas nós estamos falando de vestibulares tradicionais, de outros vestibulares, certo? Então, a gente vai começar trabalhando aqui com dois conceitos que a gente precisa diferenciar. O primeiro deles vai ser o conceito de língua. Vou fazer uma fronteira aqui. Me digam se a minha imagem está na frente do meu texto, tá? Me avisem se isso estiver acontecendo. O segundo conceito é o conceito de linguagem. Então, assim, ó, eu não sei se vocês... Aí, valeu, Mariane. Eu não sei se vocês já têm o material, tá? Mas isso aqui que eu vou falar hoje é um elemento introdutório que não aparece ainda no material, tá? Então, são dois conceitos que eu preciso trabalhar. Então, vamos lá. Quando a gente está trabalhando, pessoal, em uma prova cujo nome é prova de língua portuguesa, nós estamos trabalhando com um tipo de teoria. Quando a gente trabalha com a prova do Enem, que é uma prova de linguagem, a gente está trabalhando com outro tipo de prova. E aí, eu não estou falando simplesmente de uma diferença de tipo de texto que vai ser usado na prova, ou tipo de pergunta que vai ser feita, ou tipo de alternativas que vão ser colocadas. Existem, sim, essas diferenças, mas eu também estou falando de uma diferença teórica. Tá? O que é essa diferença teórica? A prova do Enem, quando vocês perguntarem a prova... Perguntarem não, perdão. Quando vocês pegarem o caderno de provas do Enem, vocês vão ler na capa do caderno o seguinte: prova de linguagens e suas tecnologias. Então, quando a gente fala na prova do Enem, a prova do Enem é uma prova de linguagens, certo? Quando a gente vai para vestibulares tradicionais, como, por exemplo, a URGS, aqui para o interior do Rio Grande do Sul, o PF, o UFS, o FIPEL, Santa Maria, se a gente for para Santa Catarina, UFSC, Federal do Paraná, PUC, desses lugares todos, a gente está trabalhando com uma prova de língua portuguesa, que é o vestibular tradicional, uma prova de língua. Qual é a diferença entre esses dois conceitos? Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. Vamos usar um azul bonitão aqui. Se alguma cor aí for uma escolha ruim, vocês me avisem também. Devolve a prova e desiste? Jamais, colega. Nós sempre temos a chance de chutarmos todas as questões e acertarmos tudo ainda. Tá? O último ponto que a gente se agarra é no chute abençoado do dia da prova. Tá? Então, fiquem tranquilos. Nós vamos preparar vocês até para chutar. Certo? Isso aí. Isso aí. Esses vestibulares tradicionais, eles vão ser isso. E aí a gente vai, portanto, pessoal, precisar diferenciar o que é o conceito de língua e o que é o conceito de linguagem. Certo? Começamos aqui, pessoal, com língua, utilizando um sinônimo. Quando a gente fala de língua, a gente está falando de idioma. Certo? Então, notem
que eu e vocês dividimos a mesma língua, né? Nós temos esse conhecimento do idioma e isso permite que eu fale e vocês me entendam e que, se porventura vocês falarem comigo ou escreverem para mim, que eu entenda, certo? Nós dividimos esse conhecimento. Perfeito? É o nosso idioma. Pessoal, vocês vão entender que eu não consiga fazer isso numa aula online, né, com tantos alunos, mas eu vou contar para vocês a experiência do que ocorre na aula ao vivo. Tá? O que acontece na aula ao vivo agora, no início? Eu faço uma pequena entrevista com cada um dos alunos. Eu pergunto para qual curso está pensando em fazer prova, né? Qual é o nome, naturalmente, da pessoa, se vai fazer Enem e outros vestibulares, tá? E eu pergunto a relação das pessoas com a língua portuguesa, só como uma curiosidade, né, para elas se abrirem um pouco. O que eu ouço muitas vezes de alunos, pessoal? Eu escuto muitas vezes uma frase, vejam bem a frase que eu escuto muitas vezes. Ela diz mais ou menos assim: professor, eu gosto muito de língua portuguesa, mas eu não sei muito português. Eu não sou bom em português. Vejam que a pessoa me diz isso, pessoal, em português. Onde eu estou querendo chegar, pessoal? Nós vivemos num país que foi construído pela mão, na maioria do seu tempo ainda, por mãos escravizadas, tá? E que sempre funcionou em função das elites canalhas que nós temos nesse país. Eu juro que eu não estou viajando, tá? Já vai fazer sentido. Onde eu estou querendo chegar? Sempre interessou para essas elites canalhas, tá? Que mandam no país, sempre interessou a eles dizer que tudo que o pobre, que o povo fizesse, era errado. A forma de comer, a forma de vestir e, inclusive, a forma de falar, certo? E me dá um pico de irritação e depois um platô de tristeza e melancolia quando eu ouço uma pessoa falar que não sabe português. Por quê? Porque esse é o projeto dessa gente canalha. Pessoal, primeiríssima coisa que eu quero que vocês entendam aqui, eu sou um apaixonado pelo Brasil, eu sou um apaixonado pela língua portuguesa, tá? E dizer que uma pessoa fala errado não é só pedante, é uma violência, certo? Tô calma ainda. Mas é uma violência, tá? Por quê? Porque eu quero tocar no coração de vocês. Pensem comigo, pessoal. Quando a gente fala que uma pessoa fala errado, ou que ela tem um sotaque estranho, engraçado, ou que ela usa umas palavras diferentes, tá? A gente está, de certa forma, discriminando a linguagem dessa pessoa. E a linguagem dessa pessoa é uma linguagem que é formada a partir de todo um contexto social. A gente aprende a falar, a gente aprende a nossa língua materna, pessoal, com quem? Com as pessoas que nos amam e que nos cuidam e que estão ao nosso redor, que nos fazem bem e que nos querem bem, com os nossos familiares, com aqueles que nos são caros. Então, quando a gente diz que uma pessoa fala errado, fala estranho, fala engraçado, a gente está insultando não o modo daquela pessoa falar, mas de toda aquela comunidade que ajudou aquela pessoa a se desenvolver. Lembrem do provérbio africano que diz que é preciso uma tribo inteira para educar uma criança, né? Então, quando a gente faz isso, apareceu aí já preconceito linguístico, xenofobia, e são coisas dessa natureza, né? O modo da pessoa falar é o que ela tem de mais íntimo e, ao mesmo tempo, aquilo que revela muito do seu entorno. Então, jamais é errado, certo?
Aí vocês vão me dizer, ok, professor, mas a gente precisa aprender essas regras do português, essas concordâncias, não sei o quê. Sim, precisamos. Mas para quê, pessoal? Para que vocês precisam aprender isso? Por que vocês estão me aturando aqui e vão ter que me aturar o ano inteiro aqui? Porque vocês precisam saber certas variantes da língua, ou, para ser específico, certa variante da língua, para acessar lugares de poder dentro da nossa sociedade, que são as barreiras impostas por essa elite canária. Então, vocês vão precisar saber a norma padrão da língua portuguesa, não porque ela é a certa. Vocês precisam saber essa norma, porque é por meio dela que vocês vão acessar universidades, bons empregos públicos. É ela que vocês vão usar em situações de formalidade, em uma reunião profissional. Mas isso não faz dela a certa, porque esses momentos que vocês vão estar fazendo prova, que vocês vão estar em uma reunião de negócios, que vocês vão estar tentando fazer um concurso pré-vestibular ou concurso público para trabalho, essa é a menor parte da vida de vocês. Sobra todo um outro tempo que vocês estão com aqueles que vocês amam, que vocês estão com quem vocês gostam, que vocês estão fazendo, conhecendo pessoas. Essa parte é aquilo que chamamos vida, pessoal. O resto são obrigações que nós temos que fazer. Mas a vida, ela acontece justamente no momento que a gente está usando a nossa língua, que a gente se sente à vontade. Então, não caiam nessa que vocês não sabem português, não caiam nessa que existe a forma correta. Tá? O que é a forma correta? Grandes mestres que eu tive usavam uma metáfora que é muito boa e por isso eu vou usar aqui com vocês, que é a metáfora de que a língua ela é como um grande guarda-roupa. Não faria nenhum sentido eu chegar no meu guarda-roupa hoje e pegar uma sunga para dar aula para vocês. Pessoal, eu tenho que pensar melhor nesse exemplo, né? Desculpa botar essa imagem na cabeça de vocês. Mas não faria sentido, né? Seria inadequada a minha roupa com o contexto em que eu estou. Assim como seria errado eu usar um smoking para ir para a praia, certo? Então, o que a gente tem que saber, o que eu quero conseguir ao dar aula de norma padrão para vocês, é que vocês tenham a capacidade de, quando forem exigidos usar essa forma e dar na cara deles. Tudo bem? Então, não caiam nessa de certo ou errado. Eu vou contar uma história para vocês que é muito boa nesse sentido, pessoal. Eu tenho aqui um outro slide, vou passar aqui no outro slide. Esse outro slide eu vou usar de rascunho. Obrigado, pessoal. Se eu toquei o coração de vocês, era esse o objetivo, tá? Olha só o que acontece, pessoal. Uma vez eu vi um filme sobre ai, meu Deus, alfabetização em escolas pelo mundo inteiro. E aí teve essa cena que eu adorei essa cena, digna de Oscar. Me lembrei que os canalhas roubaram o nosso Oscar, desgraçado. Mas essa cena era digna de Oscar. Olha só o que acontece. Eu vou dar aqui algumas informações, tá? Desculpa se parecer meio óbvio, mas é só para ter certeza que todo mundo sabe. Eventualmente alguém não sabe. Não estou menosprezando a inteligência de vocês, só para vocês entenderem. O que está acontecendo? A cena é a seguinte. É uma professora falando com uma criança 5, 6 anos, 5 a 6 anos, numa escola de Quebec, no Canadá. Para quem não sabe, Quebec é uma região francófona no Canadá. Eles falam francês, certo? E a professora está falando sobre... não, jamais, Lívia, jamais. Tá? Jamais. E a professora está ensinando assim, localização, né? As crianças a darem seu endereço, né? Aquelas aulas assim para infantil e tal, que mistura linguagem, geografia, aquela coisa toda.
E aí ela pede para a criança falar o endereço dela. E a menina fala o nome da rua. E aí a professora pergunta qual é o número da casa. E aqui eu preciso fazer um parênteses para explicar outras coisas que vão ser importantes para quando eu voltar para a história. É o seguinte, vocês sabem que a França é um país na Europa, certo? E a França tem um grande defeito, pessoal, que é, aliás, não só um, vários, mas entre os defeitos da França está o fato de que a França está cheia de franceses. Está abarrotada de franceses, e isso é um problema. Porque franceses sabem como são, né, pessoal? O que acontece com os franceses? Eles têm, em relação à língua, sim, sim, eu vou comentar sobre isso também, Alessandro, tá? Se eu lembrar. Meu Deus, eu só tenho 9 minutos. Vamos lá, deixa eu contar isso. O que acontece? Então, a França é esse lugar cheio de franceses, o que já é um problema. E eles têm um hábito de ser absolutamente tradicionalistas com a sua língua, no sentido de que eles evitam ao máximo as mudanças da língua. Se vocês fizessem um estudo comparativo, por exemplo, do francês medieval com o francês atual, vocês veriam que ele mudou muito menos do que o português medieval para o português atual, certo? Porque eles são muito tradicionalistas nesse sentido. Aí, acontece que a França... outro defeito da França é que ela tem a mania, faz muito tempo, tá? Sempre teve, mas ela tem a mania de... Só um minutinho, pessoal, que eu vou pedir uma ajuda. Deu. Chamei socorro aqui. Outra coisa que os franceses têm de longo tempo é essa mania de visitar outros lugares. E vocês sabem que quando a França visita outros lugares, o que resta é genocídio e destruição, normalmente. Mas essa língua francesa, então, ela se espalhou. A gente tem francês na África, né, a língua francesa. A gente tem na Bélgica, a gente tem na Suíça, a gente tem no Canadá. Só que esses lugares são menos tradicionais com a língua. Então, eles modificam a sua língua. Por que é importante tudo isso que eu estou contando? Voltamos lá para a história da menininha. A professora, que é francesa, não é de Quebec, é francesa, pergunta o número da casa dela. E a menina diz o número. Para quem não sabe, pessoal, em francês, se tu precisar dizer os números 80, 90, tu não tem um número chamado 90, por exemplo. Como é que os franceses dizem isso? Os franceses dizem 4, 20, 15. Ou seja, para dizer o número 95, eles fazem um cálculo. 420, 420 dá 80, mais 15, 420, 95. Certo? Ai, valeu. O que aconteceu com esses outros países que também são francófonos? Eles inventaram o número 80 e o número 90. O itan, 90. E assim eles dizem. O itan, sim.
son, para dizer 85. Então, no Quebec, existe o número 85. E era o número da casa daquela menina do filme que eu falava para vocês. E aí vem a cena que eu queria citar desde o início. É uma doideira. A professora pergunta o número da casa da menina. E a menina responde, 800. E a professora olha para ela e diz, não, 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 não. 80, 100. E aí vem o grande momento. A menininha, a criança, 5 aninhos, levanta o dedinho, olha para a professora e diz assim, tu não vai dizer que o jeito que a minha mãe me ensinou é errado. Pau nessa cadela. Tomou o que merecia. Né? Quer dizer, ela foi em cima da criança dizer que o jeito que a criança falava era errado, e a criança pegou e meteu. Não, com os meus não tem, irmão. Aqui não é assim. E acabou. Entendeu? Ou seja, isso sempre é uma violência. E ainda bem que a gente tem crianças como essa aí que se levantam contra essas violências. Certo? Levou um pau, né? Levou um pau. Bom, para eu seguir aqui, pessoal, para eu conseguir escrever mais alguma coisa, eu tenho 4 minutinhos aqui. Segundo item sobre língua que eu quero falar. É um idioma, pessoal, e se trata de um conhecimento que eu espero já ter convencido a todos vocês que eu tenho e que vocês têm e que está na nossa mente. Ou seja, é um conhecimento do nível do abstrato, certo? Ou seja, é uma abstração que todos nós dominamos. Tá? Valeu. É uma abstração que todos nós dominamos, quer dizer, uma sequência, um composto de coisas que envolve saber significados de palavras, que envolve saber estruturas frasais, né? Figuras de linguagem, expressões idiomáticas, tudo isso é esse conhecimento abstrato que nós dividimos. Perfeito? Tá? Vou adiante aqui. A língua, pessoal, é uma expressão expressamente verbal. Ou seja, sempre que a gente usa palavras escritas ou faladas na nossa língua, no nosso idioma, nós estamos utilizando uma expressão que é verbal. Tá? E essa formação vai ser importante porque, às vezes, a prova do Enem, por exemplo, coloca uma questão que tem imagem e texto e diz assim, ó, considerando-se apenas o aspecto verbal, ou seja, só o texto. Considerando-se apenas o aspecto não verbal, não conta o texto, é só a imagem, certo? Então, é uma expressão sempre necessariamente verbal, certo? E é, pessoal, uma construção que é social. O que eu quero dizer com isso? A língua que nós sabemos é algo que expressa a nossa comunidade, nosso país, a nossa cultura, e é algo social, é um conhecimento que é público e que está nessa abstração da nossa cabeça. Certo? Podemos dizer, de certa forma, lá, o professor sabe mais sobre a língua do que eu. É natural, porque é o que eu estudo, né? Mas todos nós sabemos essa língua e sabemos usá-la socialmente. Perfeito até aí, pessoal? Tudo certo? Então, esses vão ser os conceitos de língua. Em oposição, eu já vou colocar aqui a lista, embora eu vá explicar item por item no nosso próximo período, tá? Mas a linguagem, ela não é o nosso idioma, pessoal. A linguagem, vocês vão entender como sendo uma... Isso aqui eu vou explicar depois. Deixa eu tirar isso aqui para lá. Uma expressão comunicativa. Como eu não sei se esses slides
continuarão aqui quando eu voltar, eu vou botar os 4 itens aqui. Então, a linguagem é uma expressão comunicativa. Eu vou explicar isso depois, eu só tenho 1 minuto para listar tudo aqui. Enquanto a língua é abstrata, pessoal, a linguagem é sempre uma expressão concreta. Ou seja, a linguagem só existe no uso. Certo? Tudo bem? Vou desenvolver isso depois. Enquanto a língua é eminentemente verbal, a linguagem envolve o elemento verbal e o elemento não verbal. Por isso, na prova do Enem, vocês vão ter lá questões que envolvam imagens. Certo? Em último caso, a língua é esse conhecimento abstrato social que nós temos. A linguagem, ela é no uso, na prática, e logo ela é uma expressão individual de cada um. Aí, fechou 7h25, que é o meu tempo. Pessoal, tá tranquilo aqui? Se não tiver tranquilo, já forma alguma pergunta aí na tua cabeça e no próximo período não deixa de fazer. Maravilha? Tá? Eu volto em breve. Até breve, portanto. Beijo no coração de vocês. Até.